Jesus Cristo veio servir, Cristo veio dar sua vida, Jesus Cristo veio salvar. Viva Cristo, Cristo viva! O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Então, aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Ele disse-lhes: Que quereis vós que eu vos conceda? Eles disseram: Concede-nos que, na tua glória, um de nós se sente à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus disse-lhes: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu vou beber, ou ser batizado no batismo em que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. Jesus disse-lhes: Efetivamente, haveis de beber o cálice que eu vou beber, e haveis de ser batizados no batismo em que eu vou ser batizado. Mas, quanto a estardes sentados à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim o conceder-vo-lo, mas é para aqueles para quem está preparado. Ouvindo isto, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os, disse-lhes: Vós sabeis que aqueles que são reconhecidos como chefes das nações as dominam e que os seus príncipes têm poder sobre elas. Porém, entre vós não deve ser assim, mas o que quiser ser o maior será o vosso servo, e o que entre vós quiser ser o primeiro será servo de todos. Porque também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida para a redenção de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 20 de outubro, 29º domingo do tempo comum, e o evangelho de hoje estava em Marcos, capítulo 10, versos 35 ao 45. Vamos ver a reflexão, primeiramente, do dia a dia com o evangelho, da editora Paulus. Com insistência, Jesus retoma este conceito: quem de vocês quiser ser grande, seja o servidor de todos. Jesus já havia escutado algum resto de conversa entre seus discípulos, em que se debatia a questão de quem seria o maior no reino. Jesus argumenta tomando por base o comportamento dos grandes deste mundo. Como agem? Como dominadores e tiranos, governam pela força. Bem outro é o sistema que Jesus exige de seus discípulos, em vista de formar seus seguidores. Aí não deve haver espaço para ganância e exploração. Ao contrário, devem reinar o diálogo, a partilha, o serviço generoso, a doação da própria vida. Com valores desse nível, pode-se formar um ambiente de fraternidade e paz. Esse é o mundo que Jesus propõe. Esse é o mundo que Deus quer, né? E em seguida a gente faz agora, então, a reflexão através do catecismo da nossa Santa Igreja Católica, né? A gente faz, então, a ponte entre o evangelho de hoje e o que diz o catecismo. Nós vamos falar o seguinte: o reino de Deus, o que é? E Jesus fala, né, no evangelho de hoje, que no reino dele, né, aquele que quer ser o maior deve ser aquele que serve a todos, né? Então vamos tentar entender um pouquinho o que Jesus quer dizer com esse reino. Parágrafo 28, 19. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Os últimos tempos que estamos vivendo são os tempos da efusão do Espírito Santo. Trava-se, por conseguinte, um combate decisivo entre a carne e o Espírito. E a gente vê isso muito bem hoje em dia, né? Na pós-modernidade. Está bem acentuado essa disputa entre a carne e o Espírito. Inevitavelmente, em alguns momentos, percebe-se que a carne vence.
Só um coração puro pode dizer com segurança: venha a nós o vosso reino. Está no Pai Nosso. E preciso ter aprendido com Paulo para dizer, portanto, que o pecado não impere mais em vosso corpo mortal. Quem se conserva puro em suas ações, em seus pensamentos e em suas palavras, pode dizer a Deus: venha o vosso reino. Pai Nosso, novamente, né? E como é difícil, né? Ter esses qualitativos. Parágrafo 542. Cristo está no centro do congraçamento dos homens na família de Deus. Convoca-os junto a si por sua palavra, por seus sinais que manifestam o reino de Deus, pelo envio de seus discípulos. Realizar a vinda do seu reino, sobretudo, pelo grande mistério de sua Páscoa, sua morte na cruz e ressurreição. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. A esta união com Cristo são chamados todos os homens. Se unir a Cristo, se unir na obra do seu reino. Parágrafo 2612. Em Jesus, o reino de Deus está próximo e convoca a conversão e a fé, como também a vigilância. Na oração, o discípulo vigia atento aquele que é e que vem na memória da sua primeira vinda, na humildade da carne e na esperança de sua segunda vinda na glória. Falamos de Jesus, né? Veio na primeira vinda na humildade, nasceu numa estrebaria, mas na segunda vinda ele vai vir glorificado e a sua presença não ficará sem ser percebido. Em comunhão com o Mestre, a oração dos discípulos é um combate e é vigiando na prece que não se cai na tentação. Tudo se refere ao Pai Nosso. Parágrafo 28-20. Num trabalho de discernimento segundo o Espírito, devem os cristãos distinguir entre o crescimento do reino de Deus e o progresso da cultura e da sociedade em que estão empenhados. Esta distinção não é separação. A vocação do homem para a vida eterna, ela não suprime, antes reforça seu dever de acionar as energias e os meios recebidos do Criador para servir neste mundo a justiça e a paz. Claro, tornar um mundo mais justo e com mais paz vai nos levar mais facilmente ao reino de Deus. Mas o reino de Deus não é aqui. Parágrafo 543. Todos os homens são chamados a entrar no reino, todos eles. Anunciado primeiro aos filhos de Israel, Jesus fez isso. Esse reino messiânico está destinado a acolher os homens de todas as nações, todas as raças, todos os credos. Para ter acesso a ele, é preciso acolher a palavra de Jesus. Por isso que é tão difícil, de quem não acredita em Jesus ganhar o reino de Deus. Pois a palavra do Senhor é comparada à semente semeada no campo. Os que a ouvem com fé e são contados no número da pequena grei de Cristo, receberam o próprio reino. Depois, por sua própria força, a semente germina e cresce até o tempo da messe. Lembremos sempre, o reino de Deus começa aqui, mas ele não é aqui. A gente tem que ser direcionado para o reino de Deus, que é o reino eterno. Mas só chegaremos lá se melhorarmos o caminho que é aqui.